Olá, o Papo Digital em 2022 quer conversar com você, pela Rádio TV Câmara, sobre metaverso, um ambiente digital que, segundo matéria agora, fresquinha do Valor Econômico, vai invadir o mundo dos grandes magazines. Não sei se só dos grandes, mas isso é um universo que nós, humanos do mundo analógico, nem conhecemos direito, como é o meu caso. Por isso, eu convidei dois especialistas, o Paulo Milreu e o Gustavo Cândido, para que a gente possa abusar deles e transferir informações para vocês aqui pela rádio e a TV Câmara. Bem-vindos novamente, 2022, agora para a gente conversar sobre metaverso. Que trem é esse? E aí, tudo bem, Nelson? Paulo? Paulo, o que é metaverso? Já joga aquela definição aí. Então, para simplificar bem, metaverso é um ambiente digital que se utiliza da tecnologia 3D. Então, não é nada muito novo, mas é como você simular a sua realidade que você acredita que tem hoje nesse ambiente de 3D digital, né? E só para complementar, eu estava lembrando de uma frase de uma entrevista que eu assisti que o cara falava muito assim: hoje falar em metaverso não se trata mais de falar um onde, e a gente vai discutir um pouquinho, porque esse onde é muito difícil de explicar, mas é uma época onde a gente vem falando bastante, aí as empresas fazem bastante fumaça em relação a isso, né? Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos meses e anos. Gustavo, você deu um comentário com a gente aqui, uma abertura bastante interessante, lógico, para fazer também uma correlação com o universo dos games, né? E depois a gente vai falando sobre números para a gente poder entender de onde nós estamos falando ou sobre o que, em que lugar e que época a gente está falando aqui. Exato, né? O que acontece é que o metaverso, né, como o Paulo colocou, é um universo paralelo. Universo paralelo, tecnologia digital, daí as pessoas podem dizer assim, mas espera aí, isso aí já existe, né? Ou agora que passou, a gente passou a se referir a ele como metaverso. Sim, o metaverso, como a gente começa a entender ele, já existia no universo dos games, né? Que, obviamente, para a nossa geração, nós três aqui, não faz muita... Né? Nós paramos ali no Atari, né? No telejogo, né? A gente lembra do telejogo ainda, mas as novas gerações jogam jogos online que simulam uma realidade. A gente olha a tela e percebe que aquilo é um mundo totalmente perfeito, criado com visual muito próximo da realidade. Esses jogos são metaversos e eles já existem há algum tempo. E essa geração já está acostumada a jogar, a estar entre metaversos. Eu crio um avatar, como a gente chama, né? Um personagem que reproduz a minha aparência ou não, depende do universo que você está, né? Se tem um jogo que chama The Sims, que você reproduz ali o personagem, tenta fazer como se tivesse seu cabelo, sua roupa e tal, mas outros jogos não, às vezes são mais lúdicos, você cria um personagemzinho, esse aqui é meu personagem, eu vivo dentro desse universo. E me relaciono dentro desse universo com outras pessoas que estão online, pessoas que eu posso conhecer ou pessoas que eu posso não conhecer, que podem estar em outro país, inclusive, e vivo dentro desse universo com as regras dentro desse universo, né? Com a moeda local, com as regras de construção das coisas, cada um dentro da sua, né, da lógica do jogo e tal. Então, essa geração já está vivendo dentro de metaversos, né? E o Paulo vai citar o exemplo aqui dos filhos dele, mas que é importante citar, principalmente do Henrique, que é mais novinho e que já joga, já está dentro do metaverso desde bem pequenininho. Então, ela já é uma geração que está vivendo dentro desse universo dos games. E a indústria do game é maior que a indústria do cinema, maior que a indústria da música. Tanto que a gente tem visto as grandes corporações, né, as grandes corporações de mídia se moverem na direção dos jogos, fazerem compras milionárias, né? Acho que a Microsoft comprou a Activision, né, Paulo? Isso, agora recente, quase 70 bilhões de dólares. Então, assim, eles estão se mudando porque o lugar onde o metaverso está mais desenvolvido é o universo dos games. Então, e aí você pode fazer aquela pergunta, a gente comentava um pouco antes, mas por que metaverso já existe há tanto tempo e só começou a ser falado agora? Porque aí tem muito a ver com essa questão do Facebook também, né? De mudar, o Facebook mudar o nome da empresa para Meta, e eu acho que mais do que tem a questão da apropriação do nome, mas também mostrar ao mercado a direção que a coisa está tomando, né? Agora vamos começar a falar sobre metaverso, sobre universos virtuais
e pensar muito nisso, que talvez o metaverso seja o que é hoje para a gente a rede social. A venda em ambiente digital em 3D vai ter que passar para o universo, não sei se na velocidade, mas na mesma proporção, o Paulo tem um dado interessante, do que representa o número de consumidores de games hoje no mundo pela população mundial, num determinado momento. Hoje se fala em 2,5 bilhões de usuários de jogos, de games online no mundo, né? Então, nós estamos falando aí quase um terço da população, mais de um terço da população mundial, já é um gamer, já é um jogador, né? Seja ele eventual ou não. E sem dúvida, há pelo menos 10, ou se não 20, em alguns casos, anos, nós temos aí a indústria de games já trabalhando a questão do metaverso. E quando a gente fala do metaverso e fala de uma realidade virtual, a gente tem que discutir um pouco da questão da realidade, que para essa nova geração, isso é a realidade, né? Então, exemplificando aí com os meus filhos, quando eu falo tanto de games, de jogos, da internet e da representação que isso tem para eles, até mesmo a moeda e o tipo de presente que eu vou dar para os meus filhos, tem uma relação com aquilo que eles entendem e acreditam que é mais real para eles. Então, para o meu filho de 7 para 8 anos, que joga, tem amigos virtuais, conversa com eles, e claro, com todo o cuidado que os pais precisam dar, inclusive a gente acompanha, sabe quem são, conhece os nomes, né? Como ele é pequenininho, ele não usa fone de ouvido, eu ouço as conversas, para ele aquilo lá é muito real, ele tem amigos, ele se preocupa com os amigos, ele fala o nome dos amigos. E ali dentro daquele jogo, ele precisa fazer algumas coisas, uma delas é comprar. Ele é um consumidor ali dentro. Então, ele consome o quê e compra o quê? Ele compra as roupinhas, ele compra os pets, ele compra casas, elementos com uma moeda virtual. No caso do jogo que ele mais joga, que é o Roblox, eu compro Robux para ele. E ele administra essa moeda digital, que é administrar tendo a compra e guardando ela quando ele não quer... vai comprar aquilo que realmente ele começa a decidir que é bom para ele e ele quer. Isso é real para ele. É mais real do que eu chegar até uma loja de brinquedos e trazer um brinquedo que ele não quer mais brincar. Se você for pensar assim, fala, puxa, mas essa criança ela pode ter até um problema, porque ela só vive no mundo virtual, ela acaba não vivendo nesse mundo real. Real é para nós. E aí, como pais, né, você tem que saber lidar com isso e também trazer ele para outros momentos. Ele não vive 100% da vida dele ali, mas parte da vida dele é ali. Claro, isso é muito distante para nós. Isso é muito distante para hoje a gente falar no metaverso, onde eu vou colocar um óculos virtual e eu fazer reuniões virtuais. Mas esse programa aqui, essa gravação aqui e as reuniões que a gente tem feito online já tornaram-se para nós, né, nos últimos 2 anos, algo muito real. Não é real? Eu faço reuniões todo dia online, isso é real já. Aproveitando o Bill Gates, mês passado não, é que eu esqueço que janeiro tem 60 dias, né? Janeiro não acaba nunca mais. Esse mês, no começo do mês, ele teve uma declaração falando que ele acredita que nos próximos 3 a 5 anos, a grande maioria das reuniões corporativas vão acontecer no metaverso. Né, é uma opinião forte, mas se o Bill Gates está falando, ele pelo menos entende que a indústria está caminhando para esse lado também, né? A indústria da comunicação, da tecnologia. Em volume de negócios ou ambiente, o Facebook tem um potencial de banco de dados maior, por isso ele, teoricamente, teria uma vantagem nesse meio. Aqui, no Valor Econômico, falando exclusivamente da questão de matéria de economia, ela fala do avanço e da estratégia já delineada dos grandes magazines, que têm poder de fogo de investimento mais rápido, lógico, para se adaptar a essa lógica. Pode comentar. Não, eu acho que nós estamos falando em grandes players, né? Se você analisar as empresas, cada vez mais, a gente sempre fala isso, as empresas são empresas de tecnologia. E as empresas que você olha no topo de valorização e tem um capital para fazer esse investimento são empresas de tecnologia. Então, a gente não pode falar só em Facebook, a gente tem que falar numa Amazon, a gente tem que falar numa Apple, a gente tem que falar numa Tesla, a gente tem que falar numa Tencent, que pouca gente conhece, que é uma empresa
chinesa, que é dona do WeChat, está comprando agora a participação em empresa brasileira também, é dona de jogos. Então, há grandes players. Para o Brasil, sem dúvida nenhuma, os grandes magazines, né, a própria Magalu e outras grandes redes, ela tem aí a capacidade financeira de investir. Inclusive, foi lançado agora, no mês passado, em dezembro, foi lançado um fundo de investimento em startups de metaverso. Quer dizer, então, há um grande olhar para isso. Essas empresas têm a capacidade de se posicionar, mas também elas têm a capacidade financeira de errar. Não pode esquecer que, há 18 anos atrás, nós tivemos um metaverso criado, e talvez aquele metaverso criado naquele momento era um metaverso onde ele estava além do seu tempo, que foi o Second Life. Então, 18 anos depois, talvez tenha chegado a hora do Second Life. Pois é agora, mas lá atrás já existia um metaverso e muitas empresas, grandes bancos, grandes magazines, grandes marcas foram lá e fizeram investimentos milionários nesse metaverso. Então, nós também estamos vivendo um pouco desse momento, onde os investimentos virão dessas grandes empresas, né? Você vê, Nike já está entrando, a Avon já está entrando, outras grandes marcas aí estão entrando no metaverso, mas não pode esquecer que a inovação exige uma aposta muito grande, com um risco muito grande. Elas estão na frente, mas elas também têm maior chance de errar, e se acertar, elas estão na frente mais uma vez. Uma questão importante, falando sobre essa questão do varejo, do consumo, é também pensar que não é quando a gente diz que é uma tendência, ou trata como tendência e tudo mais, mas ela é uma tendência bastante real, né? Essas empresas, como o Paulo citou, elas já estão nesses mundos. E isso leva à concorrência também, né? Acabou agora, semana passada, entre 16 e 18 de janeiro, aconteceu a NRF, a feira da NRF, que chama Big Retail Show, né? A NRF é a maior entidade de varejo dos Estados Unidos, a National Retail Federation, realiza esse evento todo ano, dessa vez, depois de 2 anos, foi presencial em Nova York. E esse evento é o que determina, é o que molda as tendências dos próximos anos do varejo. Então, os grandes players do mundo estão lá, não é só uma feira onde você vai lá expor, muita gente vai falar, né? E é gente grande falando. Então, o metaverso esse ano foi o grande tema da feira. E o que saiu dali foi não só assim, mostrando exemplos como esse, a Nike já está no Roblox, que já criou o produto para o Roblox, a Ralph Lauren, quando a gente fala Nike, você até associa com uma coisa mais de juventude, né? Ah, mas é esporte, é uma coisa mais assim, é tênis, não sei o quê. Aí você pega uma grife e fala assim, Ralph Lauren está criando roupas no Roblox. Então, não é uma brincadeira, né? Essa galera já está lá, essas grandes empresas estão produzindo lá para esses universos, para esses metaversos, com o objetivo de vender. Né? Eles não estão ali para... Obviamente, tem uma questão de branding, você põe a sua marca lá dentro, você cria um espaço e tal, mas você está fazendo com que esses players, esses usuários desses metaversos, caminhem pela sua loja, vejam o seu produto, desejem comprar o seu produto. Ah, eu quero um tênis Nike para o meu personagem do metaverso, isso custa X. Ah, esse tênis Nike necessariamente existe na vida real, física? Talvez não exista, mas nada impede daqui a alguns anos que ele exista. Então, eu também posso criar essa interação entre comprar um produto no metaverso e depois ter uma reprodução física, ou ter um produto físico que eu jogo para o metaverso, Então, assim, pensa em como isso pode mudar a maneira de produção, a maneira de criação de produtos. Os games hoje, que a gente, para fazer um paralelo com a nossa geração aqui, não querendo dizer que a gente é muito velho, é como se fosse o cinema, né? Às vezes você via no cinema ali, a gente sabe como o cinema ao longo do século XX moldou o comportamento das pessoas, né? Então não se usava camiseta no século XX até o Marlon Brando aparecer de camiseta no filme. Então camiseta passou a ser uma coisa que você usa. Não usava calça jeans até o personagem X aparecer de calça jeans. Então a gente desejava ter o tênis do Marty McFly do De Volta para o Futuro. Então a gente olhava o cinema, eles pegavam um pouco dessa questão obviamente da cultura e estimulava o consumo também, né? A televisão também fez muito isso. Agora os games vão ter a sua parte.
num universo muito mais interativo, né, onde eu posso estar lá dentro. Então, assim, essas empresas, na NRF, só para concluir essa questão, já se falava sobre metacommerce, a palavra metacommerce, ou comércio dentro do metaverso, e outra coisa, a necessidade das empresas começarem a pensar numa presença virtual. Enquanto a gente está falando aqui, presença digital, você precisa ter um site, precisa ter a rede social, já estão falando em presença virtual, ou seja, já começar a pensar que você vai vender um metaverso no futuro. E veja, a experiência de compra para essa nova geração, porque ela vai ser impactada não mais com o anúncio na TV, ela não vai ser impactada não mais com o comercial que você vê em outros veículos, porque ela está muito mais imersa, e essa é outra palavra importante no metaverso, né? Ela vai estar imersa ali naquele mundo virtual em 3D, ela está imersa, então ali ela é impactada por uma mensagem assim, poxa, meu amigo ali do lado, que é o avatar, ele tem esse produto, esse elemento, e eu não tenho. Paulo, e aproveitar a tua experiência em casa aí, para a gente comentar do universo, para quem nos ouve, sobretudo dos analógicos, né, pensando no restante do público aqui pela TV, de que o Gustavo falou uma coisa que eu confesso que não tinha pensado, não tem nenhum problema dizer no ar, ao contrário, que não tinha pensado. O inverso. Tem aí, então, a questão de grandes magazines para vender produtos reais nesse ambiente, mas ele está falando de ditar comportamentos, como a novela, o cinema já fez, se isso já está na realidade dos games aí, dos meninos, né? É isso aí. Já vem nos últimos anos os meus filhos querendo, como no passado, vamos pegar o exemplo do cinema que o Gustavo colocou, como no passado meus filhos quiseram lá, quando o mais velho estava menor, o caderno para volta às aulas do Harry Potter, agora meus filhos nos últimos anos, né, o menorzinho quer o caderno do Roblox ou do Fortnite. Então, e isso não está na mídia tradicional, isso está nos jogos. Então, as grandes empresas já perceberam isso e criaram produtos para a educação voltados para personagens, elementos desse mundo virtual, desse metaverso dos games. Então, sem dúvida nenhuma, essa influência é muito maior. E veja, quando eu der a possibilidade para eles, e eu não sei ainda como é que o Banco Central, o governo, não percebeu o volume bilionário que é movimentado dentro desses jogos. Claro, no momento que eu comprei a moeda virtual, eu já fui tributado, né? Mas ali dentro há uma movimentação de dinheiro muito grande, de uma moeda virtual muito grande. Daqui a um determinado momento, quando ela sair dali e eu tiver um produto dentro do Roblox, o meu filho compra com aquele que é o Robux dele, eu estou dando uma mesada para ele através de Robux, e ele vai ter produtos que daqui a pouco vão estar chegando na minha casa. E aí ele vai estar com esse produto aqui em casa comprado pelo Robux. Então, na verdade, de alguma forma, eu estou gerenciando uma mesada através de uma moeda virtual dentro do metaverso que ele convive. Então, essa é uma mudança muito grande. Sem dúvida, esse é o ambiente que mais impactará os jovens. Agora, eu acho que isso também demanda tempo, Nelson, porque o que a gente tem que pensar é assim, tudo que melhora a qualidade da nossa sobrevivência como ser humano, né, a sobrevivência dos sapiens, ela vai tender a se expandir, ela vai tender a se consolidar. Mas tudo que não melhorar essa qualidade de sobrevivência, não. Então, talvez, devido a essa questão geracional, o que a gente está vendo hoje que vai impactar em termos de metaverso não seja exatamente para hoje, para todos. Mas, ao longo do tempo, isso vai cobrindo essa nova geração. Então, para a minha geração, talvez isso não vai impactar tanto para algumas atividades, para algumas vivências. Eu ainda prefiro estar com as pessoas. Eu ainda prefiro estar próximo com as pessoas. Mas eu já prefiro as reuniões virtuais. Eu já fiz essa mudança no meu mindset. Eu já prefiro as reuniões virtuais, mais práticas, mais rápidas. E gosto, às vezes, das presenciais. Para essa nova geração, talvez o impacto seja muito maior quando propiciar para elas um ambiente cada vez mais imersivo. Eu fico imaginando isso associado ao outro papo digital que a gente
gravou aqui no tempo, e que tem disponível lá no YouTube, na página de vídeos da TV Câmara, na playlist só do Papo Digital, de que as grandes corporações, vou pegar uma do setor público aqui que eu tenho acompanhado recentemente, que são os bancos públicos, o Banco do Brasil e a Caixa, revendo completamente o planejamento deles de redes físicas, né? De como funciona essa adaptação no tempo, inclusive de planejamento de negócio, porque olha a quantidade de dinheiro que a gente está falando nisso, para você ter que investir num tipo de ambiente, enquanto o outro ainda não pode ser dispersivo na realidade de muitos, na adaptação, na transição. Né? Se você errar a tacada aí a moeda, você está falando de uma escala gigantesca de valores. Exatamente. Ô, Nelson, só para quando a gente fala nisso, me lembrou agora uma informação do final do ano agora, de 2021. Existe um metaverso chamado Decentraland, que você pode acessar no seu computador mesmo, criar, até existe uma maneira de você entrar gratuitamente, cria ali, você pode dar uma explorada em umas áreas, você não precisa assinar, mas ele é descentralizado, ele não tem uma organização, uma entidade que controla, os usuários são os donos, basicamente. E nesse Decentraland, no final do ano, agora, teve um terreno nos Estados Unidos que foi vendido por, acho que, 4 ou 5 milhões de dólares. Ou, minto, 3 milhões de dólares. Mas, enfim. O que é um terreno num metaverso? É um pedacinho do espaço virtual. Aí você vai me dizer, pô, mas isso aí, não, é que aquele espaço tem um tamanho e tal, aquele tamanho é daquele cara que comprou e pagou. Aí ele vai fazer o quê ali? O que ele quiser fazer dele, o espaço. Então, assim, nós estamos falando de vendas de universos virtuais. Tem um iate dentro desse mesmo mundo, foi vendido por 600 milhões de dólares. 600 mil dólares. 600 mil dólares, em dezembro também. E aí a gente tem negociação de obras de arte, já existem galerias de arte dentro desse universo vendendo obras de arte. Recentemente o Neymar fez uma compra aí de uma obra de arte virtual, né? Enfim, existe uma negociação, existe já uma indústria imobiliária digital. Isso. Já existe um dinheiro correndo solto aí, não é dinheiro pequeno, correndo dentro desses universos. De novo, não é para todo mundo? Não é, mas já está caminhando. Já existe uma empresa de financiamento imobiliário de terrenos em metaverso. Um mercado virtual gigantesco. Se eu fosse aplicar isso para o grande magazine, para quem está aqui tão fora como eu das possibilidades gigantescas do metaverso de ponto de partida, você imaginaria que uma Magazine Luiza, por exemplo, ela iria produzir marketplace ou layout de produtos dela com essas animações virtuais? É muito além disso, vender produtos especificamente para esse ambiente, outra coisa? Esse é o tema que eu mais me fascina, que eu fico imaginando a seguinte situação: eu crio uma loja dentro de um universo que você pode entrar. Essa loja, ela vai ter à disposição, pode ter uma disposição, já existe isso, tá? Não estou falando de nenhuma novidade. Você tem uma criação, uma loja que parece uma loja física normal, tal. Agora, pensa na possibilidade de eu ter dentro dessa loja um estoque de produtos ilimitado. E não porque, assim, a loja vai ser enorme. Não, mas porque simplesmente acabou o produto, eu posso pôr outro lugar. Eu nunca vou ter o que a gente chama de ruptura no varejo, né? Quando falta um produto na prateleira, se chama de ruptura. Você nunca vai ter ruptura numa loja virtual, né? Sempre vai ter um produto ali. Agora, essa parte da criação do produto é maravilhosa. Eu fico pensando assim, daqui a pouco, eu estava discutindo isso hoje ainda sobre a questão do design aqui em casa. Daqui a pouco as empresas vão ter que começar a pensar produtos para o metaverso. Sim. E você pensar um produto para o metaverso é diferente de você pensar um produto físico. Porque eu não tenho necessariamente que colocar as indicações a formação, a identificação, o que tem no produto, as coisas, as informações técnicas. Eu preciso ter um produto que seja atraente visualmente, depois isso aqui pode estar num box. Quer saber sobre o produto? Clica aqui, pum, apareceu do lado, escrito tudo aqui do lado. Então eu crio um produto extremamente atraente visualmente para existir no metaverso. Aí, esse produto é um sucesso, eu posso criar ele, reproduzir ele no mundo físico e posso fazer as duas coisas. Então talvez exista um processo de criação
de produtos específicos para o metaverso. Agora, pensa nisso, eu posso ter uma loja com possibilidades ilimitadas de venda, né? Onde você transita e nunca vai acabar o produto. Onde você transita e eu entrego, eu quero comprar essa televisão, eu vi a televisão, tal, mas eu estou num universo a mais. Clica aqui que você vai ver um vídeo sobre essa televisão. Clica aqui que você já vai ver uma pessoa falando sobre essa televisão. Clica aqui que você vai saber as proporções dela comparada a uma sala, sabe? As possibilidades são enormes, né? A loja, no Brasil, a loja Renner já está no metaverso. Então, imagina o público que ela atinge e o que ela pode fazer, né? Nós não estamos falando em só marcas de luxo ou marcas internacionais. Nós estamos falando da loja Renner, que já está no metaverso. Imagina você pega a roupa, né? Eu quero ver se serve no meu corpo. Peraí, coloca as suas medidas aqui, você cria o seu avatar com as suas medidas reais. Quero ver se essa roupa serve para mim ou não. Quero ver a roupa em 3D. Quero mais ou menos imaginar como ela ficaria em mim ou não. Agora, o investimento, a gente está falando de grandes corporações para atingir escala, para atingir todas essas possibilidades de ferramentas dentro. Se eu pensar no tempo, lógico, num determinado momento, para os empreendedores ou aqueles que já atuam no mercado virtual de pequeno porte, eles teriam dificuldade da adaptação disso em relação à questão de custo, escala. Não estou falando bobagem aqui, é algo que se adapta, como tudo foi se adaptando do ponto de vista de acessos como possibilidade de negócios. Eu acredito, sem dúvida nenhuma, que isso é a ponta do iceberg, em termos de possibilidades, porque como ela abre um grande mercado, ela abre grandes possibilidades e surgem empresas facilitando esse processo todo. Como toda tecnologia, ela passa por um momento de adaptação, de crescimento e de entrada, principalmente, de novos players, empresas que vão oferecer as opções aí para que o máximo de outras empresas, de os pequenos, possam entrar. É só analisar, por exemplo, quando surgiu o e-commerce, o crescimento dele, os grandes magazines, as grandes empresas de varejo lançando também seus marketplaces e se abrindo para que outros revendedores pudessem se utilizar desse seu espaço de audiência, de mercado, para vender através deles. E aí, depois disso, diversas outras plataformas foram surgindo, tanto de lojas virtuais, como também de e-commerce. Então, acho que o metaverso acaba passando pela mesma situação. Então, desse início aí, na inovação, a entrada é mesmo dos grandes, e depois ele vai se ajustando, e claro, quem tem mais essa identidade, e já mudou sua mentalidade para entender que ela precisa ser uma empresa que vai adotar plenamente a tecnologia, ela pode caminhar mais rápido dentro desse universo. É uma questão de cultura, né, Paulo? Acho que o grande desafio nessa questão toda é da mudança da cultura, do entendimento disso. E aí existe um desafio que nós já comentamos aqui, essa questão geracional, né? O Kotler cita isso no Marketing 5.0 que lançou esse ano. Pela primeira vez na história, nós temos 5 gerações de consumidores. Então, nós estamos... e isso parece pouca coisa, né? As pessoas hoje vivem mais do que viviam no século XX, e no XIX, claro. Então, nós temos consumidores que têm 80 anos, 80 para mais, temos consumidores de 60, 70, e temos consumidores de 20 anos, que estão chegando agora, que é a geração Z, que é essa geração que já nasceu conectada, que compra de outra maneira, que quer uma compra mais lúdica, né? Voltando um pouco à questão da NRF, falava sobre isso, essa geração que é a compra lúdica. E por isso que os jogos já dão isso, né? Os jogos são isso, elas já nasceram jogando. Então, para quem vende, vai ser necessário pensar nisso. Mas o meu negócio ele não é para geração tal. Então, beleza, não tem problema. Se o seu negócio não é para essa geração, não tem problema. Mas você não pode nunca deixar de olhar para o fato de que essa questão geracional é natural, ela não está no nosso controle, né? Algumas coisas, elas simplesmente mudam de geração para geração e pronto, acabou, mudou, né? Eu citei um exemplo do cinema aqui, eu gosto sempre de lembrar isso. Quando a gente pensa no cinema lá nos anos 50, 60, né? Os senhores, o meu avô, né? Usavam chapéu,
usavam chapéu, usavam... De repente, de uma hora para outra, usar chapéu não era mais necessário. E você trocou uma geração que não usava mais chapéu. Não usava mais camisa, mas usava camiseta. Ué, acabou. Quem fabricava chapéu, aconteceu o quê? Se você não pensou que a próxima geração não ia usar o seu produto, ou você acabou, né, o seu negócio acabou, ou você transformou em alguma outra coisa. Talvez você devesse começar a produzir boné naquela época, né? Mas, enfim, as coisas vão mudando, né? Entender isso é uma questão cultural, de cultura da empresa também, né? Não digo na sua cultura de modo geral, a cultura da empresa do entendimento dessa mudança tecnológica. Paulo, cada grande, aí, pensando em escala, terá, a princípio, ou terá uma escolha eventual de desenvolver o seu próprio metaverso, ambiente, ou eles também vão ter que se conversar em si ou serão independentes? É, é, eu acho que da mesma forma que as redes sociais nasceram e elas se tornaram, de alguma forma, totalmente fechadas, né? Você dificilmente vê uma rede social aberta. Eu tenho o Facebook, eu tenho o LinkedIn e eu tenho o Twitter, né? Que são três empresas distintas, né? Facebook, Instagram e tudo mais. Então, agora já se fala que a Apple vai entrar no metaverso. Nós temos o metaverso dos games e um investimento muito forte da Microsoft, tanto do lado dos games como também do lado das reuniões corporativas. Elas têm uma plataforma chamada Teams para isso também. Como a gente vê a Netflix também entrando na era dos games também, né? Agora a Netflix Game, e ela vai bater forte em relação a isso. O segredo para que isso tivesse um amplo acesso e a gente pudesse se comunicar com todos seria a interoperabilidade, que é justamente o poder navegar entre todos. Mas eu acho isso muito difícil de acontecer hoje, né? Eu acho muito difícil ainda de acontecer hoje. Talvez nasçam aí algumas redes, como o Gustavo falou da Decentraland, mais descentralizadas, mas eu ainda acho um pouco difícil a gente poder falar alguma coisa sobre isso. Você que tem alguma convergência aí de ferramentas comuns, assim. É difícil, né? Hoje eu não estou no Facebook com o meu login do Facebook e entro no Twitter, né? Eu não Perfeito. caminho da mesma forma, eu não interajo, porque há interesses de cada uma das empresas. Então, acho que isso, nesse momento, me parece um pouco distante para a gente entender como poderia acontecer. Legal. A tendência é que aconteça, né, Paulo? Pensando nas redes sociais como exemplo, a tendência é que aconteça, né? Pode ser. Com algumas talvez restrições, mas imagina, usando esse exemplo aí, né? Lembra quando nós não conseguíamos conectar uma a outra? Ah, eu publiquei o conteúdo aqui e não consigo publicar aqui. Ah, não, mas agora existe uma forma de interação desse conteúdo aqui. Ah, eu posso colocar um link que manda do Facebook para o YouTube, mas não é 100% a mesma coisa do que se eu publicar direto. Então, existe alguma coisinha aí, mas existem sempre atritos, né? É, Talvez exista, né? Mas é eu difícil cedo, né? com essa mentalidade atual é difícil, mas imagina, quem trouxe essa mudança muito drástica, e se a gente fosse entrar no outro assunto, foi o Bitcoin, porque ele é suportado por um protocolo de segurança chamado blockchain, que pode ser usado e está sendo usado para diversas coisas, porque ele é aberto para isso. Então, já há, por exemplo, pouca gente conhece, mas uma plataforma de vídeos que ela é, de alguma forma, descentralizada, né? Ou multicentralizada, que é a Odyssey, ODYSE. Lá ela tem menos regras, porque ela não é de um único dono. Na verdade, ela foi criada para ser descentralizada e você ali dentro, inclusive, trafega criptomoeda para ganhar em monetização de vídeos e tudo mais. Então, ela é diferente na essência. É difícil você pegar um Facebook, uma Apple, e dizer que a essência deles, do negócio deles, vai mudar. Então, esse é o desafio que a gente vai ver pelos próximos anos aí para o metaverso ser mais amplo para todo mundo. Muito legal. Eu fico pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, de todas essas frentes, né, que a gente vem comentando aqui no Papo de Tal, sobre o quanto essas corporações já tinham, né, e acrescentam a cada novo ambiente, a ferramenta, enfim, dessas atualizações geniais que o mundo tecnológico vai, e do ambiente digital e virtual vai trazendo, em sistemas de segurança.
Cada vez que eu vejo um site invadido aqui, cada vez que eu vejo o governo, principalmente nos setores públicos, com as calças arriadas, me perdoe a expressão, de origem em relação a dados e sistemas, eu fico imaginando essas enormes corporações mundiais lidando com isso lá na frente, né? Em outra escala já. Esse vai ser um grande desafio, né? Acho que já é hoje um grande desafio e vai se tornar um desafio ainda maior no futuro, por conta do metaverso, a questão da segurança, né? Não só a segurança do dado, mas de repente também alguma outra coisa que a gente nem está conseguindo visualizar agora sobre a possibilidade de interação dentro desses universos, né? Então, um avatar do mal lá para brincar com a linguagem. Aí de novo buscando aí uma inspiração na ficção, né? Aquela coisa que a gente não, desde que surge a ficção científica, existe essa questão das máquinas dominarem o mundo, né? As máquinas contra os humanos e tudo mais, né? A câmera que te espiona, né? Vai saber. Mas é uma questão para se pensar, né? Acho que deve se desenvolver muita segurança nesse aspecto. Agradecer o papo de vocês. Vou lembrar aqui com bom humor, lógico, sempre. O Paulo ficou encantado com a Odisseia 2001 no espaço, no filme lá atrás, né? Ainda menino. A Odisseia do filho dele é outra completamente diferente agora. E o mais interessante é você imaginar que daquele momento para hoje você nunca imaginaria que seria dessa forma. A gente podia imaginar tudo menos isso. Estamos preocupados em alcançar a Lua, Saturno, Júpiter e o negócio está aqui, fora do nosso sistema mortal de pensar. Legal. Curioso, curioso, Paulo, você está falando, né? Há 20 anos atrás, se a gente passar só 20 anos atrás, a gente não conseguiria imaginar. Pensa bem, há 20 anos atrás a gente tem celulares, já estão populares, as pessoas já têm celular, mas você não tem a quantidade de troca de informação que a gente tem hoje. Então, você tinha um celular, o máximo ali, quem tinha um BlackBerry, né, mandava mensagens, e-mails e achava que no máximo digitava textos e tudo mais. Mas a gente não conseguia visualizar naquele momento que a internet ia estar em cada um desses aparelhos, as pessoas iriam estar conectadas, existiriam aplicativos de mensagem, existiriam redes sociais e o consumo de conteúdo ia ser feito pelo aparelho e, por exemplo, uma rede social de mensagens iria concorrer com a mídia oficial, a mídia tradicional, a ponto das pessoas existirem pessoas que se informam pela rede social, pelo aplicativo de mensagens, mas não se informam pela mídia tradicional. Isso tudo a gente não conseguia imaginar 20 anos atrás. Então, quando a gente tem esse cheiro de metaverso, né, fala assim, nossa, mas será que eu vou conviver num universo virtual? Vou criar um bonequinho e vou estar lá dentro, né? Pessoal, se você for um pouco mais assim, você vai falar, pô, isso é uma grande besteira, isso é uma coisa para os meninos, para os jovens. Há 20 anos atrás, você que estava ali pensando, você não pensava que você ia fazer isso, que você ia estar dentro de uma rede social, que você ia mudar a foto do seu perfil no Dia das Crianças. Porque as pessoas não imaginavam que ia acontecer isso. Muito legal. Se cuidem em 2022. A gente acompanhe e tenha a esperança de poder fazer o papo digital em rede, né? Muito melhor, até por uma questão não só do simbolismo, mas para a gente poder se encontrar aí pelo mundo além do metaverso também. Combinado, é o que nós esperamos aí, vamos lá. Quem sabe um dia a gente faça o papo virtual. Opa! Claro. Papo no metaverso. Obrigado. Eu vou ser mais magro. Bom dia para vocês. Boa tarde, boa noite para quem